O Senhor deu a Jonas uma segunda chance por ele ter se rendido. Será que além de obedecer, você vai atender à urgência do Senhor ou pretende fazer no seu tempo? Não é simplesmente fantástico isso? Ela ouviu a mensagem do Senhor da boca de Jonas. Como você se vê hoje? Como um rebelde que se recusa a obedecer à ordem do Senhor? Será que sua obediência não vai livrar pessoas da destruição? Quantas pessoas estão precisando somente de uma palavra? A sua vontade, o seu eu, são mais importantes do que pessoas sendo salvas por aceitarem a Jesus. O Senhor misericordioso com todos aqueles que se humilham diante dele. Não perca tempo se lamentando pelas suas atitudes erradas, porque o Senhor, que é perfeito em absolutamente tudo, te perdoou. Tem muita gente aguardando para ouvir você falar de Jesus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Se na primeira ordem Jonas se rebelou, agora foi diferente. Ele obedeceu. O Jonas que se apresenta agora não é um rebelde, mas um servo do Deus Altíssimo, proclamando a mensagem do Senhor. O Senhor deu a Jonas uma segunda chance por ele ter se rendido. Eu creio que o Senhor quer te dar também uma nova chance. Basta você se dispor a obedecer. O texto diz que a cidade era grande, que levava 3 dias para percorrê-la, mas Jonas o fez em um dia. No capítulo 1 do livro de Jonas diz que o Senhor tinha urgência. Será que além de obedecer, você vai atender à urgência do Senhor ou pretende fazer no seu tempo? O Senhor iria destruir a cidade. Por isso a urgência. A mensagem que Jonas levou não foi de esperança, não foram coisas boas, mas foi de destruição. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do menor ao maior, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Pano de saco e cinza é uma simbologia que pode ser de luto, de arrependimento profundo, de humilhação. Continuando o texto. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Não é simplesmente fantástico isso? Uma cidade inteira se arrepender dos seus maus caminhos. E sabe por que ela se arrependeu? Porque ela ouviu a mensagem do Senhor. Ela ouviu a mensagem do Senhor da boca de Jonas, um homem que tinha se recusado a levar essa mesma mensagem. Já pensou se ele não tivesse levado? Como você se vê hoje? Como um rebelde que se recusa a obedecer à ordem do Senhor? Ou como alguém que se dispôs a contribuir para a expansão do reino de Deus? Como alguém que se preocupa só com a sua salvação? Ou como alguém que se preocupa com quem está no engano também? Por não querer fazer a vontade do Senhor, Jonas estava contribuindo para que uma cidade inteira fosse destruída. E, no entanto, após a obediência de Jonas, a cidade inteira se voltou para o Senhor. Será que a sua rendição, será que a sua obediência ao Senhor não vai resultar em um resultado parecido ou até maior? Será que sua obediência não vai livrar pessoas da destruição? Se livrar apenas uma pessoa, você não acha que vai ter valido a pena? Quantas pessoas estão precisando somente de uma palavra? Mesmo quando a palavra é dura, ela surte efeito se for enviada pelo Senhor. O Senhor ia destruir Nínive. A mensagem dura não gerou revolta, gerou rendição, humilhação diante do Senhor, gerou arrependimento. O rei proclamou que as pessoas abandonassem os seus caminhos errados.
Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Você acha que o seu bem-estar, a sua vontade, o seu eu, são mais importantes do que pessoas sendo salvas por aceitarem a Jesus? Pelo fato de você se deixar ser usada por Ele? O Senhor misericordioso com todos aqueles que se humilham diante dEle. Todos aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, das suas más atitudes. Quais foram para mim as partes mais importantes da história de Jonas? No episódio 1, não foi a fuga, mas mesmo se recusando a obedecer, ainda ter consciência a quem ele pertencia. Ele respondeu: eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. No episódio 2, não foi o grande peixe ter engolido Jonas, é de tê-lo vomitado em terra firme. No episódio 3, esse aqui, não foi o simples fato dele ter obedecido, mas dele ter tido urgência em obedecer. Para percorrer a cidade levava-se 3 dias, ele fez em 1. Se você, assim como Jonas, reconheceu o seu erro, genuinamente se arrependeu e decidiu obedecer, não perca tempo se lamentando pelas suas atitudes erradas. Se perdoe, porque o Senhor, que é perfeito em absolutamente tudo, te perdoou. Tem muita gente aguardando para ouvir você falar de Jesus, para ouvir a palavra de Deus através de você. Que o Senhor nos ajude a deixarmos o nosso egoísmo e pensarmos em quem precisa da palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a vencer a nossa comodidade e percorrer todo o caminho ordenado, mesmo que seja cansativo. Que o Senhor nos ajude a levar na íntegra a palavra que Ele nos ordenou, mesmo que seja dura. Que o Senhor nos ajude a não perder tempo com coisas inúteis e atender fielmente ao tempo ordenado por Ele. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor Jesus os abençoe grandemente.